Eu, Associação Comercial e Industrial de Encantado, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, prazer em conhecê-los. Vanessa? Vanessa de Alagoas. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Manuel? Bem, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Você está tudo bem? Zé Agora Ribeiro, sim, Mato salve. Grosso. Tudo bem? Ok, pessoal, deixa eu compartilhar uma tela aqui. Nós vamos falar sobre o All Invest 6, que está em andamento, né? Nós da CSB estamos priorizando a execução do All Invest juntamente com ações do Empreender. Então, hoje nós estamos aí com duas ações do Empreender. Uma é apoio a demandas, que consiste na apresentação de propostas por um grupo de empresários por meio das associações comerciais ou federações. Uma vez que essas propostas são aprovadas, elas, uma vez aprovadas, né, elas recebem recursos, né, para a execução de suas ações. Então, esse edital já está aberto. Nós já temos aqui FACISC contemplada com propostas, nós já temos a Microempa contemplados com propostas, a IFACESP apresentou uma proposta agora, está em avaliação, e temos aí Paraná, Federaminas também com propostas aí aprovadas. Bem, depois nós estamos começando agora, né, apoio à implementação do Empreender nos estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Então, esse apoio ao projeto Empreender, ele consiste naquilo que já existe há muito tempo aí em Santa Catarina, em São Paulo, alguns municípios, que é especificamente lá um consultor para conduzir as reuniões dos núcleos setoriais, formação de núcleos setoriais. Então, esse foco é voltado para a formação de núcleos setoriais nessas entidades empresariais. E é restrito aos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bem, uma alteração que a gente fez também dentro do projeto esse ano é que esses grupos de empresas, eles poderão também ter acesso a esses recursos daquilo que nós chamamos de empreender competitivo no passado, mas que agora é apoio a demandas. Então, hoje, qualquer grupo de empresas, eles podem apresentar propostas, né, para apoio. Então, essas da região Nordeste, além de receber apoio para a manutenção de consultor, principalmente, eles poderão fazer acesso aos recursos aí, por meio de apoio a demandas. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o All Invest, então, nós priorizamos a execução dessas ações. Isso permite, então, contrapartidas reduzidas, né, dependendo aí do tipo de projeto, para ações que a gente possa casar com o All Invest. A Facisca, que está participando, ela tem um projeto que ela apresentou recentemente, e 100% dessas ações elas podem ser apoiadas pelo All Invest Verde. Né? Por quê? Porque elas estão dentro da linha de sustentabilidade. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar que tipo de ação pode ser apoiado, né, dentro do projeto, e também as entidades que quiserem apresentar projetos específicos para o desenvolvimento dessas ações, assim poderão fazer, sem nenhum problema, tá? Porque a gente não vai fazer 100%, então tem ações principalmente voltadas às entidades empresariais, e aí sim elas podem ser executadas separadamente. Nada impede também que palestras, sensibilização voltado para os empresários possam ser executados separadamente, sem estar vinculado aí ao projeto Empreender. Eu vou, então, compartilhar, à medida que forem surgindo perguntas, aí eu peço aos senhores que se manifestem. Eu só pediria o pessoal da equipe aí, que está aqui, Ana, Renato, Auriélio, né, que, por favor, aí, colocasse aí, quando for necessário, aí, me chamasse a atenção quando for necessário aí, a responder alguma pergunta. Bem, vocês estão enxergando a minha tela ou não? Sim, né? Sim. Ok, para quem não conhece ainda, vou fazer um breve histórico aí do programa All Invest. Esse programa, esse ALL é de América Latina, né, é o maior projeto da União Europeia de apoio aos pequenos negócios na América Latina, e ele está na 6ª edição, né? Então, vou fazer um breve histórico aqui, né? Nós começamos aí na 4ª edição, aí só da 4ª edição para frente. A 4ª edição nós tivemos aí 3 consórcios. Esses consórcios aí, um foi para atender a região andina
que era liderado por uma entidade da Bolívia denominada CAINCO. O segundo consórcio era para atender a região do México e da América Central, foi liderado por uma entidade chamada NAFIN do México, e o terceiro consórcio era para trabalhar a região Mercosul, que foi liderado pela CNI, né? Já na edição 5 foi quando a CCB entrou. Então, na verdade, mudou um pouco. Esse consórcio ele deveria ser um único consórcio vencedor, não era mais por regiões. E aí a CCB ela fez parte desse consórcio, que foi liderado pela CAINCO, que é da Bolívia, e ainda tivemos participação da Costa Rica, Guatemala, Peru, El Salvador, uma entidade lá do Uruguai, Europa, e o próprio BID, também do Peru aqui, né? Guatemala, desculpa. Bem, a edição 5, nós conseguimos desenvolver ações em 9 estados, foram mais de 300 ações desenvolvidas, cerca de 2.900 empresas atendidas, sendo que 40% mulheres, né? Esse gráfico aqui ele mostra um pouco onde nós desenvolvemos ações, então foram os estados de Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem, dá alguns exemplos de ações que foram desenvolvidas aí, principalmente já dentro dessa área que nós chamamos aí, dentro do Auninvest Verde, né? Nós tivemos lá Alagoas, pequenos produtores rurais trabalhando aí com plantio de mandioca, e onde as ações levaram a redução de 18% no consumo de água. Tivemos lá a Associação Comercial de Uberlândia trabalhando aí com energias, com a instalação de células fotovoltaicas, né? E também trabalhando aí na parte de consultoria para boas práticas ambientais, ações que foram apoiadas lá na CIUD. Tivemos também lá em Alagoas um núcleo de engenharia ambiental. Aqui eram como é que eu posso falar? Os comercializadores de sururu, né? Então, ele trabalhou a casca do sururu, que é altamente rica em cálcio, né? Antigamente ela era descartada aí no meio ambiente. Então, um projeto apoiado pela Auninvest, juntamente com a Universidade Federal de Alagoas, estimulou, né, que essas cascas fossem trabalhadas aí para gerar adubo. Isso também dentro do outro Auninvest. E agora vamos falar um pouquinho aí sobre as características desse projeto que nós estamos aí tratando, né, nessa 6ª edição. O objetivo geral dele é promover o crescimento sustentável, né, e a criação de empregos aí, para que eles chamam de economia de transição aí de baixo carbono, e aquilo que eleva o uso eficiente de recursos, né? Nós temos como objetivo específico a adoção de produtos, processos e serviços menos poluentes nas pequenas empresas da América Latina, melhorar a eficiência na utilização de recursos e adotar padrão de consumo mais sustentáveis. A duração desse projeto é de 48 meses, ele vai de dezembro de 2001 a novembro de 2025. Bem, nós temos um conceito de projeto diferente nessa edição, onde nós trabalhamos aqui a questão dos indicadores, né? Então, ou seja, nós temos indicadores e que tipo de ação pode ser apoiada em cada um desses indicadores aí. O primeiro indicador que a gente coloca aí, empresas que adotam práticas econômicas sustentáveis e digitais. Então, que tipo de ação nós podemos fazer aqui? Uso eficiente de água, energia e matérias-primas. Nós tivemos aí, conforme foi mostrado lá, a própria Alagoas, lá naqueles plantadores de mandioca, né, a redução do consumo de água em 18%. A questão da energia. Observe que na questão da energia, quando fala assim, a ideia do projeto não é financiar motores, bombas, células fotovoltaicas, né, mas principalmente o diagnóstico, a consultoria ou, às vezes, até a educação, para que se consuma, por exemplo, menos energia. A redução, e nós estamos, inclusive, dentro do projeto, nós tivemos uma reunião com a Caixa Econômica Federal para já identificar financiamentos para as empresas que querem substituir, por exemplo, o seu parque de equipamentos por equipamentos mais eficientes, né? Então, nós estamos estudando isso dentro do projeto para identificar financiamentos que as empresas eventualmente queiram. A redução do volume de resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, melhoria nas embalagens, redução de plásticos e matérias não sustentáveis, substituição por embalagens feitas de material reciclável.
No indicador número 2, é número de empregos verdes ou digitais, né? Criados em tempo integral ou mantidos, são ações que vão levar a esse indicador. Que tipo de coisa que a gente identificou? Tem várias associações comerciais que estão trabalhando, né, com aumento ou manutenção de cooperativas, né, de recicláveis ou de catadores. E aí, algumas entidades elas já estão começando a trabalhar logística reversa também, por meio aí de apoio a essas cooperativas. Então, se de repente tem uma ação que leva ao número de emprego, isso pode ser apoiado. Alocação de pessoas para aproveitamento de descartes, por exemplo, a CIP, Associação Comercial de Florianópolis, aí, tem aquele projeto de coleta do óleo nos condomínios, né? E depois transformar isso em sabão. Outras entidades têm ações parecidas. Ok. Bem, depois nós... Só um instante, pessoal. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Renato, não é você não? Ok. Bem, depois nós temos o número de MPS que obtém padrões ou certificações de sustentabilidade. Isso aqui está relacionado à criação de selos, né? Aqui tem um detalhe interessante que a maior parte nós temos uma série de entidades que fazem certificação, inclusive aí o projeto trabalhado Del Turismo, né, pela FACISP aí, Instituto Del agora, né, Osmar? Então, ou seja, tem alguns Travel Guide, né? O Eu Reciclo, o Lixo Zero, mas nada impede também que as entidades possam criar a sua certificação, porque algumas certificações elas são extremamente onerosas para as empresas e, às vezes, elas têm dificuldade de obter essa certificação. Agora, o que é interessante aqui, o projeto ele não paga a certificação, mas ações que contribuam para que as empresas possam ser certificadas, tá? Então, isso, por exemplo, consultoria, diagnóstico, etc. Depois nós temos o indicador 1.3, que é o número de MPS que declaram ter aumentado o seu volume de negócios, né? Isso aqui, basicamente, é em função de adoção de práticas mais sustentáveis. Então, por exemplo, o aumento de vendas de produtores rurais em função da migração da produção mais sustentável, comercialização e produção de produtos ecologicamente corretos. Aqui nós temos, por exemplo, em Brasília, o Hospital Sara, o que ele está passando a fazer, né? Ele está optando para consumo, né, da sua cozinha lá, aquisição da sua cozinha e comprar alimentos, né, ecologicamente, que tenham sido produzidos de forma ecologicamente mais correta. Então, por exemplo, ele está parando de comprar milho em lata, né, para comprar milho diretamente do produtor rural. Então, ele está comprando ensacado e congelado esse milho aí, tá? É mais sustentável. Só que, para isso, ele faz o seguinte, ele vai na propriedade rural, analisa lá como é que é a aplicação de produtos, a preferência por produtos orgânicos, né? Como é que está a captação de água, se ele tem autorização ou não, se ele está fazendo uso eficiente de água. E o detalhe interessante é que, para isso, ele está disposto a pagar até 20% a mais do que o preço de mercado. Então, é uma ação muito interessante. E isso pode acontecer em vários municípios. Bem, depois, o outro indicador, número de MPS que declaram ter economizado na utilização de recursos, né? Aí aqui nós estamos falando do aproveitamento da água, redução de energia pela adoção de placas fotovoltaicas, ou substituição e atualização para equipamentos de melhor eficiência e melhoria de processos. Quando nós estamos falando de recursos, a simples redução do tempo que você tem, por exemplo, ou para desenvolver um trajeto, né? Você faz um trajeto mais curto, por exemplo, para entrega de mercadorias, ou você passa a utilizar softwares de apoio à definição de rotas mais eficientes, aí, né? Em menor prazo de tempo, isso já é possível de apoiar projetos desse tipo aí. Então, não é simplesmente falar em água, falar em energia, né? Mas o simples fato, quando defino processos, às vezes eu consigo reduzir o tempo, e ao reduzir o tempo, estou sendo mais eficiente, isso pode ser apoiado. Número de funcionários de associações comerciais treinadas em serviços digitais. Então, funcionários que recebem treinamento e sensibilização sobre temas sustentáveis, economia circular, gestão de energia, redução de recursos, isso pode ser apoiado. Então, esse aqui é um caso típico, né, que não dá para fazer junto com o empreender, porque o empreender ele é voltado para as empresas e não para as entidades empresariais.
Depois eu tenho o número de novos serviços digitais ou verdes desenvolvidos pelas estações comerciais. Então, se tem alguma associação comercial com um projeto que deseja desenvolver, isso pode ser apoiado também, né? A gente coloca aqui algumas coisas, pontos de coleta de lixo eletrônico, serviço de certificação verde digital, serviços de digitalização. Então, isso aqui pode ser apoiado nas entidades para que elas possam desenvolver esses serviços aí. Números de encontros empresariais e eventos B2B. Então, o exemplo disso aqui é o que nós pretendemos fazer diretamente a CSB com alguns players nacionais aí, né? É promover esses encontros entre fornecedores e orgânicos com o mercado consumidor. Então, isso aqui pode ser grandes empresas, médias empresas que atuam, e não necessariamente voltado aqui para a questão orgânica, né? Mas empresas ecologicamente corretas. Depois, o outro indicador, o número de funcionários de MPS com maior conhecimento sobre acesso a financiamento. Então, eu falei para vocês que nós estamos desenvolvendo todo o material, identificando essas fontes de financiamento, são poucas, mas já existem, né? Então, depois, quem quiser fazer uma capacitação, uma palestra, oficina, nós podemos ter recurso para isso aí. Número de acordos assinados para apoiar a transição para a economia de baixo carbono, acordos entre associações comerciais, prefeituras ou outras entidades interessadas. Depois, número de projetos financiáveis desenvolvidos por MPS por meio das associações comerciais. Então, esses aqui são projetos feitos, né, consultorias feitas. Observe que aqui nós não estamos falando a obtenção. Então, uma determinada entidade tem um projeto interessante, aí ela quer desenvolver esse projeto aí, o Auinvest pode apoiar no desenvolvimento desse projeto aí, ok? Bem, alguma pergunta até aqui? Ou podemos prosseguir? Ok. Bem, quais são as características disso aqui? O projeto Auinvest, ele não permite que se transfira recursos, né, para as entidades executoras. Então, algumas das entidades que estão participando aqui já tiveram possibilidade de participar em outra oportunidade, né? A participação da CSB está limitada a 50% do orçamento da ação. Os demais 50% devem ser bancados pela entidade. Então, uma ação de R$1.000, aí, a CSB é limitada a 500. A contrapartida ela tem que ser exclusivamente por recursos financeiros, então nós não podemos aqui, não tem a questão do recurso econômico, né? E, aliás, esse detalhe aqui, pessoal, de contrapartida, quem está muito acostumado no projeto Empreender, né, nos projetos em parcerias com o Sebrae, ele separa as despesas em contrapartida e recursos Sebrae, né? No Auinvest não tem essa separação, a despesa ela é única, né? Então, o que diferencia é que daquela despesa que você executou, 50% ela vai ser bancada pelo projeto. Aquilo que eu falei para você, que ele não prevê recursos para as entidades proponentes. As despesas serão pagas diretamente pela CSB aos fornecedores indicados pelas entidades proponentes, né, nas seguintes condições. Então, aí passa o depósito prévio primeiro, referente a 50% do valor na conta bancária da CSB. Apresenta-se os documentos comprobatórios, né, e o documento fiscal em nome da CSB. E aí tem os atendimentos às normas do Auinvest Verde, que se assemelham muito à questão do Sebrae. Então, normalmente, se eu propus fazer uma consultoria, né, eu tenho que ter o relatório da consultoria, eu tenho que ter lá a relação das empresas, enfim, de acordo com os termos de referências que foram feitas aqui. Aqui, para deixar bem claro, pessoal, vamos supor uma ação desenvolvida aí lá em Caxias, né? Lá em Caxias do Sul. A CSB não vai lá contratar uma empresa, né? Mas a Microempa, por exemplo, que está participando aqui da reunião, ela vai fazer todo o processo de contratação, só que ela vai fazer isso aí em nome da CSB. Então, entregar todo o processo, olha, a empresa aqui que vai executar esse serviço, a empresa A, enfim, está tudo ok, a documentação, vai lá e executa o serviço. Então, ou seja, de forma alguma, a CSB ela vai ter ingerência, né, na contratação desses atores aí. Então, todo esse processo vai ser feito pela entidade proponente, tá? Inclusive a escolha dos prestadores de serviços aí. Bem, e aí, no caso, então, nós temos situações, quando isso for ser possível, ser apoiado pelo empreender, né, da contrapartida financeira dos empresários ela ser menor ou até mesmo ser zero.
E isso aqui, pessoal, se reflete numa oportunidade de negócio, né, para as associações comerciais. Então, ou seja, para nós aqui, ou para vocês aí, esse custo para o empresário pode ser zero. Agora, nada impede de uma entidade proponente cobrar 100, 200 reais lá, enfim, pela ação, e por isso se capitalizar em cima disso aí. Aí o que vai acontecer? Os recursos financeiros eles vão ser movimentados aqui numa conta do CCB. Tem alguém com o microfone aberto aí. Eles vão ser movimentados em uma conta da CACB e geridos aí pela entidade proponente. Agora, aqui, quando for uma ação só específica, nem se fala em gestão, né? Porque a entidade vai lá, faz essa ação, manda toda a documentação e a CACB faz o pagamento. Agora, num projeto mais estruturado, que vai demorar 10, 12 meses aí sim, o que vai acontecer? Vai ser aberta a conta aqui, mas ela só vai ser... toda a movimentação dessa conta, obrigatoriamente, tem que ter autorização da entidade proponente. Isso vai acontecer principalmente nos projetos aí que são apoiados também pelo empreendedor. Não se pode esquecer que os projetos apoiados pelo empreendedor, eles têm a duração máxima... Opa, esqueci de compartilhar uma tela aqui, só um instante, por favor. Ele tem a duração máxima de 12 meses. Só um instante, por favor. Bem, essa manifestação de interesse, né, que está sendo feita nesse momento aqui, ela está sendo feita diretamente pelo portal. Depois eu vou pedir à Ana que explique um pouco mais sobre essa inserção aí no portal, para quem está fazendo a manifestação de interesse aí dentro do empreender ou dentro de demandas, né? Já sabe, a gente está fazendo toda a captação. E nesse momento, a única coisa que a gente está pedindo lá é uma planilha que vocês vão anexar lá, as ações e qual indicador estaria associado e quanto de recurso vocês estariam pleiteando para isso aí. Então, é algo simples, né? E depois, se houver liga, a gente vai entrar em contato com a entidade para que a gente possa converter isso aí em projeto. Ana, eu te pediria aí que você falasse um pouco mais aí sobre essa inserção da proposta aí dentro do portal, por favor, e dentro da planilha. Ok, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. O Rezende, enquanto a Ana coloca ali, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Só a questão o entendimento. Nós temos uma proposta hoje em andamento que são os núcleos de sustentabilidade pelo empreender, ok? Uhum. Essa mesma proposta, ela pode ter o apoio pelo Auinvest, se eu entendi, é isso? Isso, exatamente. Agora, observe o seguinte, no caso específico dessa proposta de vocês, o que já foi feito não tem mais ao Invest. Agora, dentro da parte das ações lá, o que vai ser feito daqui para frente, se houver a concordância, aí pode ser feita com apoio do Invest também. Tá certo. E um novo projeto daquele mesmo formato em outra região poderia, então, entrar pelas duas portas, aí, no caso? Se for daquele jeito, poderia. Se for outro público-alvo, pelas duas portas, 100%. E aí já estaria aprovado. Eu estou perguntando isso porque tem algumas demandas de outras regiões que estão pedindo, né, aqui de Santa Catarina, e aí a gente estava aguardando para entender se era possível, né? Porque eu entendi, não conflita com o empreender, porque ali a fonte é Sebrae, né? Seria e a outra fonte é o Auinvest, daí, no caso. A única coisa, Osmar, que no Auinvest não tem a questão da contrapartida econômica. Aí sim, outra proposta, se a gente tiver condição de fazer 100% financeiro, seria legal. Se não tiver, faz daquele jeito lá, sem nenhum problema. Porque essa contra econômica, a comprovação dela é difícil para o empreender aí, né? É complicado, mas enfim, é possível. Um projeto daquele, basicamente, começaria 100% aí, quase 100% aí subsidiado, entendeu? Beleza. Eu vou precisar sair, Rezende, mas a Karina vai continuar, e aí eu gostaria depois, se for o caso, de dar uma aprofundada nessa parte, para a gente entender um pouco melhor, principalmente essa parte que a Ana vai apresentar aí, e aí o convite é feito para vir a Santa Catarina, tá? Tá bom, não, eu preciso passar aí, tivemos uma reunião outro dia, até que tem que conversar com a Mariane, né, que está coordenando aí, mas a hora que quiser, Osmar, estou à disposição, só passar a mensagem, a gente marca um vídeo, e na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou a Santa Catarina. Está tão difícil aqui sair que você nem imagina, mas na primeira oportunidade que tiver, eu vou a Santa Catarina aí, com o maior prazer. Anota aí, de 5 a 7 de junho, nós vamos fazer um seminário internacional aqui de turismo sustentável, em Bombinhas, estão todos convidados, por sinal. Aí já é uma boa oportunidade para você vir ver o projeto na prática.
Ótimo, está anotado aqui. Se tiver condição, estarei Legal. com o maior prazer. Um grande abraço a todos aí. Valeu. Outro para você. Obrigado, Osmar. Tchau, tchau. Semana que vem nós estamos juntos. Tá bom? Conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Então vamos lá. Acredito que a maioria de vocês, ou todos, devem ter o cadastro no portal. Então, o primeiro ponto é entrar no portal e na aba de projetos. Aí aqui a gente vai ter os 3 projetos disponíveis, o Invest Verde, o Apoio a Demandas e o Estados e Municípios. Aí, ao clicar em Ao Invest Verde, vai aparecer o nome da sua entidade aqui. No meu caso, é a CACB. Então, vamos lá. Aí aqui vocês vão ter acesso à apresentação que o Rezende fez agora, em manifestação de interesse. Então, ele baixa aqui toda a apresentação. Aqui em avisos importantes, a gente vai colocar todas as informações novas e relevantes em relação ao projeto. E aqui em planilha de modelo, tem a planilha de modelo que a gente vai pedir para vocês preencherem. Ela está abrindo aqui. Aí aqui no modelo de planilha, a gente tentou simplificar ao máximo para vocês. Então, a gente pede o F, município, o nome da entidade, o tipo de ação. Aqui tem algumas opções para marcar, então tem capacitação, certificação, consultoria, diagnóstico, divulgação, eventos B2B e assim por diante. O nome da ação que vocês quiserem dar, a descrição dessa ação, o All Invest indicador, que seriam os indicadores apresentados pelo Rezende, então qual indicador estaria relacionado. A quantidade relacionada ao indicador. Então, por exemplo, se eu colocar aqui números de MPS que adotam práticas econômicas sustentáveis e digitais, aí eu vou ter que dizer quantas que vão adotar. Então, no caso aqui, 50, por exemplo, 100, o número que for. A data de início, o mês e o ano. Então, eu quero começar em abril de 2023. Então, coloco aqui abril de 2023. Vai durar 10 meses. Coloco o número de meses aqui. Alguma observação? O orçamento previsto, então, vamos dizer aqui R$ 1.000. E aqui ele já calcula o valor médio por empresa ou por indicador. Alguma dúvida? Não sei se falei muito rápido. Acho que eu não consigo ver vocês. Espera aí. Tudo certo, Ana. Agora eu consigo ver. Rezende, não estamos te Seu escutando. microfone tá mudo, Rezende. Ok. Agora estão ouvindo? Sim. Bem, pessoal, aí a gente está aberto a perguntas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer. Aí, só complementando aqui, tem a parte de inclusão no portal, que eu acho que eu não mostrei, foi muito rápido. Deixa eu ver aqui. Então, saindo da planilha, voltando lá para o portal, a gente tem essa parte de inclusão de proposta. Aí, ao clicar aqui, você consegue botar o arquivo, que no caso seria a planilha, e dar um nome para essa proposta. E aí, clicando em salvar, já vai diretamente para a gente. Acho que é isso. Maravilha. Pessoal, então, eu acho que era isso que tinha que colocar para vocês, né? Essa questão de trabalhar dentro do All Invest, dependendo do tipo de projeto, ela é muito interessante porque ela abre portas, né? Hoje nós temos aqui, só para vocês terem ideia, o pessoal da CIUB, né? Mas o consórcio, o All Invest, ele atua de 2 formas, tá? Ele atua de forma direta, e no caso no Brasil é pela CACB, essa forma direta, né? Então a CACB tem uma execução pequena da parte do projeto aí, e ele atua por meio de editais. E esses editais são promovidos pelo consórcio. Só para vocês terem uma ideia, na última edital que foi realizado, né, 11 entidades brasileiras participaram. Só que dessas 11 entidades, somente 2 tiveram propostas aprovadas, tá? Uma foi a Fundação Getúlio Vargas e outra foi a Microempa. Desculpa, a Microempa não, a CIUB.
E esse sucesso da CIUB ele foi exatamente decorrente, aí, em parte, por quê? Porque participaram da outra questão do Auninvest. Então, ou seja, para nós é um motivo de muito orgulho termos aí uma associação comercial, né, vinculada ao sistema CSB, contemplada aí com o projeto. Então, tem toda uma parte de aprendizado muito interessante, de oportunidades que se abrem aí depois, por meio de integração com outras entidades da América Latina, né, e da Europa também. Por quê? Porque esses editais eles são um pouco mais complexos, exigem, por exemplo, interação com entidades europeias. A CIUB, por exemplo, está fazendo em parceria com uma representação de uma Câmara da Alemanha, localizada lá no Rio de Janeiro. Então, isso é muito, muito legal e muito enriquecedor. Bem, então, agradeço aí a participação de... Rezende, a Agatha enviou uma pergunta no chat. Agatha, As submissões são via federações? Foi isso que ela perguntou. a submissão dessas propostas aqui, ela pode ser via federação ou associação comercial, tá? Do Auninvest, é aberta a todos, a participação de todos aí. Pessoal, a gente também colocou a apresentação no PDF, tá aqui no chat, se quiserem baixar para ter a descrição dos indicadores e aquele resuminho que a gente fez para saber o que cabe em cada ação, tá bom? Ok. Pessoal, então tá bom. Muito obrigado a todos. Um bom fim de tarde. Qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui. Eu pediria a Uriele e a Ana colocassem os e-mails aí no chat, para, eventualmente, se alguém necessitar aí, então vocês poderão contatá-las aí para mais dúvidas ou esclarecimentos aí, enfim, que vocês precisarem, elas estarão à disposição aí de vocês. Já está aí no chat o e-mail das duas aí, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde para todos vocês aí. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Falou, gente. Obrigada, Boa tarde. gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.